Olá, seja bem-vindo à série Desafios da Identidade Adventista. Esta série busca refletir sobre como a identidade religiosa adventista se constrói e quais os perigos atuais que ameaçam sua desconstrução. Juntos, iremos fazer uma viagem ao passado, em busca de nossas origens históricas e proféticas. Nossa série contará com 10 episódios. Neles, iremos refletir sobre os eventos históricos e o desenvolvimento doutrinário que moldaram a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso objetivo é encontrar resposta para uma pergunta bem objetiva: o que significa ser um Adventista do Sétimo Dia? No episódio anterior, aprendemos sobre a volta de Jesus. Vimos que os eventos descritos no Apocalipse, por ocasião da abertura do sexto selo, já fazem parte da história. Um grande terremoto foi predito, identificado como sendo o terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. O escurecimento do Sol e a Lua vermelha como sangue, eventos que datam de 19 de maio de 1780. A prisão do Papa Pio VI, em 15 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte, e a famosa Chuva de Estrelas, de 13 de novembro de 1833, na costa leste dos Estados Unidos. Algo grandioso estava para acontecer, e nesse cenário surge Guilherme Miller. Mas quem foi Guilherme Miller? E como ele chegou à data de 1844 para a volta de Jesus? Nascida em um lar cristão, Miller desde pequeno havia sido educado na Igreja Batista. Nos primeiros anos do século XIX, ele aceitou a filosofia do deísmo e, a partir de então, começou a crer como eles criam. Mas algo estava para mudar. Várias pessoas começaram o estudo da Palavra de Deus e houve um despertamento, um grande interesse pelo tema da volta de Jesus. Assentado em sua cadeira, Miller dedicou anos e anos ao estudo da Palavra de Deus. Com a ajuda de uma concordância bíblica, após estudar as profecias das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, verso 14, Miller chegou à conclusão de que Jesus voltaria à Terra por ocasião de 1843 ou 1844. O anjo disse a Daniel: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Miller pensava, como outros teólogos de seus dias, que a purificação do santuário representava a volta de Jesus. Essa profecia pode ser dividida em alguns períodos. O anjo diz a Daniel que desses 2.300 anos, 70 semanas, ou seja, 490 anos, seriam separados para o povo de Daniel, os judeus. Tanto a profecia maior dos 2.300 anos, quanto a profecia das 70 semanas destinadas ao povo judeu, têm seu início num evento comum: a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 25. Isso nos leva a Esdras capítulo 7, verso 13, onde fala de um decreto para a restauração de Jerusalém. 2 decretos anteriores haviam sido publicados, mas não se tornaram plenamente efetivos. Já Esdras 7,13 é uma referência ao decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, datado em 457 a.C., e esse é o ponto de partida da profecia. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir a Jerusalém
vá contigo. Partindo da ordem de restaurar e edificar a cidade de Jerusalém, promulgada por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., viajamos 7 semanas e 62 semanas até o aparecimento do príncipe do ungido. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo, exatamente no fim das 69 semanas, ou seja, no ano 27. Em seguida, falando sobre a obra do Messias, o anjo disse a Daniel: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essa aliança do Messias com a casa de Israel por 1 semana, ou seja, 7 anos, se cumpre dos anos 27, data do batismo de Jesus, até o ano 34, quando o diácono Estevão é apedrejado e morto. Ali, Israel sela definitivamente sua rejeição do Messias. Na metade desse período profético, ou seja, no ano 31, Jesus morre e assim dá fim ao sistema sacrificial do santuário e do templo. Isso fica claro com a declaração de Mateus, que no momento da morte de Cristo o véu do templo se rasgou de alto a baixo, separando o santo do santíssimo. Em Mateus 27, 51, você confirma essa informação. Assim, até o ano 34, Miller já havia avançado 490 anos na história. E se subtrairmos esse número, 490, do total de 2.300 anos da profecia, falta ainda viajar 1.810 anos para se chegar à purificação do santuário. Se Estevão morre no ano 34, e se somarmos a isso 1.810 anos, então chegaremos ao ano 1844. Essa foi a conclusão de Miller. Então, por volta de 1843 ou 1844, Jesus voltaria à Terra. O primeiro sermão de Guilherme Miller sobre esse tema ocorreu na cidade de Dresden, em agosto de 1831. 2 anos depois, no dia 13 de novembro de 1833, ocorreu a famosa Queda das Estrelas, ou meteoros cadentes, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Isso foi amplamente divulgado na literatura da época, e a sensação de Miller é que, de fato, o fim do mundo se aproximava. E à medida que o tempo ia passando, o movimento de Miller ganhava força. No início, Miller era apenas um pregador isolado e ia aonde era convidado. Mas a partir do ano 1838, outros ministros começaram a se unir a ele, e Miller chegou a receber uma credencial ministerial assinada por 17 clérigos de várias denominações com autorização para pregar em suas igrejas. O movimento millerita pode ser datado como ocorrendo dos anos 1839 a 1844 e depois houve ramificações. Não temos uma ideia exata de quantas pessoas se uniram a ele, mas cerca de 200 ministros ordenados se uniram ao movimento pregando a segunda vinda de Cristo nos Estados Unidos, sem contar um número bem maior de pregadores voluntários. Estima-se que o movimento millerita alcançou entre 50 e 100 mil adeptos formais. O autor Whitney Cross, em seu livro The Burned Over District, fala que existiram também cerca de 1 milhão de céticos expectantes.
Pessoas que não esperavam a vinda de Cristo, mas que criam que alguma coisa poderia ocorrer naquela época de sobrenatural. Em termos literários, é impressionante que o movimento millerita tenha alcançado cerca de 40 periódicos diferentes publicados nesse curto período de tempo, sem contar inúmeros panfletos e livros. Foi um fenômeno literário em seus 4 ou 5 anos de existência do movimento. A promessa do retorno de Jesus motivou Guilherme Miller e centenas de milhares de pessoas numa grande expectativa pela volta de Jesus. E por volta dos anos 1843 ou 1844, eles erraram em sua interpretação dos símbolos da profecia, como veremos em nosso próximo encontro. Mas hoje, agora, continua vigente e latente em cada coração a promessa da breve volta de Cristo. Crer na volta literal, pessoal e visível de Jesus é o que motiva o cristão a uma entrega completa, a uma vida de consagração. Jesus vai voltar e, quando isso acontecer, Ele dará a recompensa àqueles que fizeram o devido preparo. Você deseja buscar o preparo devido para receber a volta de Jesus em glória e majestade? Eu espero que sim. A data apontada para a volta de Jesus por Guilherme Miller e outros chegou e Jesus não voltou. O que havia acontecido? O que houve de errado? Eles experimentaram um amargo desapontamento. Mas ao voltar nossos olhos para o livro do Apocalipse, nós descobrimos de que esse desapontamento já estava profetizado. Esse será o tema do nosso próximo encontro. Até lá!